E geralmente a ideia de conservadorismo, no Brasil, sobretudo, ela já está associada a uma coisa ruim. Então, no senso comum assim, no senso comum, digamos assim, um pouquinho letrado que eu digo assim, uma pessoa que frequenta a internet, que às vezes lê um livro ou outro e tal, uma pessoa que não é uma pessoa totalmente ignorante de tudo, no sentido de não ter nenhum tipo de informação, essa pessoa, ela escuta muitas vezes o termo conservador como um termo pejorativo. Isso está no noticiário, isso está nos filmes, isso está em qualquer lugar. Então, qualquer um que pronuncia a palavra conservador nos meios de comunicação, numa palestra, então, geralmente, a pessoa menciona esse termo pejorativamente. Porque aquela pessoa é muito conservadora no sentido sempre de retrógrado, né? Ou de uma pessoa que não deseja mudança alguma, de uma pessoa que deseja o status quo e tal. Então tem sempre essa coisa dessa rotulação que se fez a respeito de conservadorismo aqui no Brasil, porque, obviamente, o consenso hoje do pensamento social brasileiro, ele é quase que inteiramente progressista. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor a esse respeito por enquanto, né? Eu só estou dizendo que, na verdade, é isso mesmo. Então, o establishment de pensamento social brasileiro, já há muito tempo, ele é progressista. Ele existe e ele nasce e ele se estabelece como uma crítica a uma coisa que estava aí. A pessoa pensa na ideia de conservadorismo como se fosse uma ideia de conservar o status social e político da sociedade. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, né, o pensamento social brasileiro ele se estabeleceu já há muitas décadas, e a gente aprende isso na escola, a gente aprende isso na televisão, nas novelas, nos filmes, tudo é uma crítica ao que está estabelecido. É uma crítica progressista ao que está estabelecido. De novo, não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo que é assim que é. Só que é o seguinte, o conservadorismo não é um pensamento político antes de qualquer coisa. Ele vai se tornar um pensamento político depois. Né? Ele primeiro se estabelece como uma disposição, para usar um termo do Michael Oakeshott. Então, assim, é uma disposição. Né? O que faz uma pessoa ser conservadora? Aquilo que eu falei lá no programa do Brown. Olha, é a criação, a educação que a pessoa tem, é os livros que ela lê, é o tipo de informação que ela consome. Então, assim, isso faz com que a pessoa tenha uma disposição para uma coisa ou outra, tá? E eu me descobri como sendo uma pessoa conservadora quando eu fui descobrir que os autores que eu mais gostava de ler, eles tinham essa mesma disposição. Não que eles se declarassem conservadores, porque não precisavam fazer isso, porque não era a intenção deles, eles não estavam escrevendo com essa intenção, mas, na verdade, o tipo de pensamento que eles professavam, ou, para ser mais preciso, o tipo de visão de mundo que eles professavam, era uma visão de mundo que tinha, por definição, alguns pressupostos. Né? E o primeiro pressuposto, eu falei lá, inclusive, também no Mano a Mano, é que o ser humano é imperfeito. Então, esse é um pressuposto fundamental de uma pessoa que se diz conservadora. E porque ele é imperfeito, ele não deve se jactar muito da sua capacidade. Ele não deve se enaltecer muito a si próprio diante das capacidades que ele tem de agir. Por quê? Porque, obviamente, a gente pode cometer erros no meio do caminho, e são muito comuns os erros cometidos por essa espécie de orgulho de ser como a gente é, inteligente, capaz né, e tudo mais. Então, a gente precisa ter algum nível de equilíbrio entre as nossas pretensões e a nossa capacidade de realizá-las sem fazer besteira. Né? Então, no primeiro momento, um conservador ele é essa pessoa. Ele é a pessoa que diz assim, tá, mas peraí, nós vamos mudar isso aqui daqui para cá, mas alguém já fez isso? Né? Já deu certo em algum lugar? Será que a gente vai conseguir controlar quando essa coisa chegar aqui? A gente vai conseguir controlar? Será que a gente trazer essa coisa daqui para cá não vai destruir alguma coisa que está aqui e que está bom, que está bem, e que a gente gosta e que a gente quer preservar? Então não é assim, não quero mudar nada. Não, é só nós vamos mudar, mas quanto custa essa mudança? Quanto vai nos custar fazer isso?
Né? Vai nos custar muito? Vai nos custar pouco? Quando a gente volta lá para trás, e eu vou fazer duas citações que vai ligar uma coisa na outra, que é o seguinte: quando o Edmund Burke escreve as suas reflexões sobre a Revolução na França, o que ele está fazendo? Ele escreve uma reflexão, obviamente, sobre o que aconteceu, né, sobre a Revolução Francesa, e ele desenha um cenário para o futuro. Né? Ele olha para o que aconteceu lá, ele olha para tudo aquilo que aqueles caras fizeram lá, os jacobinos e tal, e fala assim: esse negócio não vai dar muito certo. Né? Por que esse negócio não vai dar muito certo? Por quê? Porque eles derrubaram todas aquelas coisas que faziam com que a sociedade se mantivesse mais ou menos em pé. Então agora eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que eles vão ser capazes de colocar no lugar. Então, lá no seu livro Reflexões para a Revolução na França, que está aqui, essa edição aqui, né, num parágrafo, ele resume aquilo que ele pensa que vai acontecer. Veja bem, vamos lá. Ele não está falando de política. Ele não está falando, agora não vai ter mais rei, agora estragou tudo. Não, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, havia uma sociedade antigamente que tinha um monte de problema, que era toda cheia de desigualdades e coisa e tal, mas era uma sociedade que a gente conhecia. Essa sociedade aí era uma sociedade que não estava boa, ou não estava muito boa, estava boa para uns e muito ruim para outros, mas a gente sabia como lidar com ela. Então ele começa dizendo isso. Mas agora tudo isso vai mudar. Todas as agradáveis ilusões que tornavam o poder gentil, a obediência liberal, ou seja, a obediência como uma coisa liberal, a pessoa obedece porque ela quer, né? Que harmonizavam diferentes matizes da vida e que por uma branda assimilação incorporavam à política os sentimentos que embelezam e suavizam a sociedade privada, serão dissolvidas por esse novo e conquistador império da luz e da razão. Ou seja, lá o iluminismo e tal, né? A racionalidade dos iluministas e tal. Toda a roupagem decente da vida será rudemente rasgada, acabou, né? Rasgou o véu daquilo que existia antigamente. Todas as ideias adicionadas, obtidas no guarda-roupa de uma imaginação moral que o coração possui e o entendimento ratifica como necessárias para cobrir os defeitos de nossa natureza nua e trêmula, e para elevá-la à dignidade em nossa própria avaliação, serão desacreditadas como ridículas, absurdas e moda antiquada. Fecha aspas. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele não está falando assim, nossa, acabou a monarquia absolutista, agora vai ficar tudo ruim. Nossa, agora não vai ter mais rei? Puxa vida, né? Ai, ai, ai. Não, não é isso. O que acontece é o seguinte, ele vai dizer, olha, a sociedade como a gente conhecia não existe mais. Os costumes como nós conhecíamos não vão existir mais. O modo como a gente enxergava a fé, a moralidade, o modo como a gente enxergava a nossa convivência, o modo como nós manifestávamos o nosso afeto, tudo isso vai mudar. Acabou, ruiu, acabou. Eles destruíram tudo. Aquilo que estava dentro de um guarda-roupas da nossa imaginação moral, acabou. Aquilo que a gente era capaz de prever, capaz de nos orientar e tal, não tem mais. Mas agora tem o quê? Né? O que tem agora, então? Bom, agora tem esse novo império da luz aí, da razão. Esse novo império da luz e da razão, ele vai mudar tudo. O que vai acontecer depois, só Deus sabe agora. Então, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer depois. Bom, a gente sabe o que aconteceu depois, certo? Eles começaram a se matar entre eles, começaram a cortar as cabeças uns dos outros, veio Napoleão Bonaparte lá e, uau, tomou o poder. E transformou aquela coisa toda, agora vai numa ditadura de novo. E aí, algumas décadas depois, se não um século depois, alguém vai fazer uma reflexão a esse respeito. E esse alguém é justamente ele, o André Rebouças. O Rebouças, quando a abolição é sabotada, ou pós-abolição é sabotado, e aí acontece o golpe de Estado, e aí eles instauram a República, o André Rebouças vai embora, junto com a família imperial, e ele se exila, né, e ele morre exilado. Por isso que eu chamo o André Rebouças de mártir. Né? Ele foi um mártir da causa brasileira, da causa da abolição. Ele foi embora e não quis voltar, né? Mesmo com um monte de propostas de trabalho e tal. Ele falou, não, ele se recusou a voltar. As pessoas ofereceram para ele cargo no governo. Ele falou assim: peraí, vocês querem que eu volte para trabalhar para os golpistas? Não, não vou. E ele
se exila, primeiro em Portugal, depois ele vai para Cannes, depois ele viaja para a África, ele tenta lá trabalhar em prol de acabar com a escravidão no continente africano, também não consegue, e ele vai parar na Ilha da Madeira, em Funchal, e lá ele fica seus últimos dias, até que ele é encontrado morto, caído de um penhasco lá numas rochas, e aí, no primeiro momento, aventaram a possibilidade de suicídio, depois descartaram, ele estava muito doente e tal, mas enfim. Mas, no exílio, ou desde o exílio, o Rebouças escreveu muitas cartas para os seus amigos e tal. E numa dessas cartas ele faz uma reflexão sobre a Revolução Francesa. E ele vai dizer o seguinte, vou pegar aqui o diário. Isso aqui são os diários do André Rebouças, tá? Eu tenho uma edição bem velhinha, de 1938, essa edição. A minha tá toda rabiscada, toda cheia de anotações e de coisas aqui, que eu amo, que tá soltando página, mas eu não tô nem aí, tá? Eu tenho que guardar isso aqui, porque isso aqui é precioso. Veja só o que ele diz, então. Ele manda uma carta para o Joaquim Nabuco, e essa carta é datada de 7 de abril de 1895, tá? Ele já estava exilado, ele foi embora, e ele diz o seguinte, olha só, presta atenção, abre aspas. Como são trágicas essas repúblicas aristocráticas e plutocráticas. Todo o seu escrito, é o escrito do Nabuco, né? É uma prova irrefutável do erro, do crime e da barbarização geral produzida pelo demônio da revolução. Certamente não se aperfeiçoa uma nacionalidade, permitindo, sob pretexto de necessidade de guerra, todos os horrores, todos os crimes. Dificílimo é aperfeiçoar a espécie humana. Olha o que eu falei lá no começo. O ser humano é imperfeito. Tenho disso experiência íntima e pública em toda a minha longa vida de mestre e educador de meninos e de moços. E aí um pouquinho mais abaixo ele diz o seguinte: o nosso juvenil entusiasmo com a Revolução Francesa está hoje muito moderado, quando consideramos quanto ha sofrido a França e quão longe ainda ela está do ideal de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Somos obrigados a concluir que foi um mal, tanto para a França quanto para a humanidade, esse amálgama de reformas filantrópicas no sangue e na alma do terror e do militarismo de Napoleão. Fica-se em dúvida se eram maiores os horrores e as misérias do antigo regime. Fecha aspas. Certo? Então, o Rebouças também vai refletir depois a esse respeito. Olha, caramba, hein? Que loucura que aconteceu lá na França. Aquela empolgação que a gente teve quando viu aquilo acontecer, hoje a gente viu que o negócio era meio estranho. Cada palavra carrega um peso histórico. É exatamente isso. Cada palavra dita por ele carrega um peso histórico tremendo. De um homem exilado, certo? Que se exilou por ter visto o tamanho da injustiça que o golpe de Estado no Brasil produziu, jogando os ex-escravos à total marginalidade e ruína. Isso também é comentado nos diários, é comentado nas cartas. Então, existe um peso aí, para usar o termo que o nosso amigo aqui usou, existe um peso de responsabilidade sobre aquilo que você fala, sobre aquilo que você deseja, sobre aquilo que você escreve, sobre as ideias que você tem. Então, quando eu vejo gente com ideias muito arrojadas a respeito da sociedade, o que deve acontecer, e o que deve fazer, o que deve ser feito, e todo aquele monte de coisa, não, vamos acabar com isso aí e tal, tá bom, nós vamos acabar com isso aí, mas vamos colocar o que no lugar, meu Deus? Ah, porque o capitalismo tem problema. Sim, claro, o capitalismo tem problema, porque o capitalismo é uma coisa que se estabeleceu como um sistema, e é um sistema humano, né? Então, se é um sistema humano, vai ter problema mesmo. Tá, mas se a gente acabar com ele, nós vamos pôr o que no lugar? Ah, nós vamos pôr o socialismo, que é muito melhor e tal, todo mundo vai ser igual. Ah, tá, legal, beleza. Mas quando a gente olha assim um pouquinho, não precisa nem virar muito, quando a gente vira meio de soslaio assim para a história e olha para as experiências nesse sentido, elas foram meio estranhas. Será que não vai acontecer a mesma coisa? Ah, não, porque vai ser diferente, porque na verdade nunca fizeram o que era para fazer mesmo e tal. Agora com a gente aí vai dar certo. Ah, tá. Você quer que eu acredite nisso? Você quer que eu pule nessa bala aí de vamos mudar para um negócio que não deu certo, mas agora vai dar, porque a gente vai seguir a cartilha direitinho e tal? Não sei. Não sei. É. Então, isso me coloca numa posição de uma pessoa conservadora.
Ó, detalhe importante sobre isso, né? Então, falei disso lá no Mano a Mano também, né? Ah, bom, se a gente for por esse caminho aí, vamos fazer a revolução e tal, vamos derrubar tudo, vamos montar outro esquema, e aí vamos. Legal, tá bom. Então a gente vai mudar tudo. Agora, nesse processo de mudar tudo, como é que a gente protege os mais vulneráveis? Ninguém falou sobre isso. Porque, obviamente, não são os mais vulneráveis que vão pegar em arma, que vão. Não vão. Em nenhum lugar foi assim. Então, eu suponho que não será assim dessa vez também. Os mais vulneráveis, aqueles que não tem como se proteger, que não tem como pegar um avião e ir embora, que não tem como uma grande fortificação para se esconder e tal, não. Os mais vulneráveis vão continuar vulneráveis. Como é que a gente vai proteger os mais vulneráveis? Bom, não dá para pensar nisso. Há intercorrências pelo caminho. Então, quer dizer, num processo revolucionário, há um custo aí, né, que vai ter problema no meio do caminho. Ah, tá. Mas aí os fins justificam os meios, é isso? Você quer que eu compre essa ideia? Eu não compro, não. Eu não compro. Então, quer dizer, eu não posso comprar. Desculpa. Eu até entendo que esse negócio aqui não tá bom. Eu até entendo. Tá ruim, comida tá cara, tem muita gente, tem muito pobre, tem muita gente na rua, tem muita desigualdade. O Brasil é um país profundamente desigual. É uma desgraça isso aqui, em termos de desigualdade. É um apocalipse da desigualdade o Brasil. Claro, eu concordo com isso. E eu também queria que isso mudasse. Mas espera aí, o que você está querendo fazer é trocar esse negócio por uma coisa que a gente não tem certeza se vai dar certo. Quem é que vai ficar no poder quando a gente virar a mesa tudo e acabar com tudo e construir algo novo? Quem vai ficar no poder? Sou eu. Vamos me dar o poder, vamos me dar a caneta, o poder na mão, o cetro, e aí falar, pum, agora eu, né? Ou vai ser esse negócio de falar que o povo todo vai estar no poder? Em nenhum lugar isso aconteceu. Como é que agora vai ficar? Como é que agora vai? Não sei, né? O povo estar no poder é um desejo utópico. A gente nunca viu isso acontecendo. Então, vai chegar uma hora que vai ter alguém que vai pegar o poder na mão. Porque não tem vácuo, né? Se todo mundo manda, ninguém manda. Mesmo porque liderança é um negócio meio natural, né? Então vai chegar uma hora que vai surgir alguém que vai querer organizar melhor, vai querer tal. Daqui a pouco nós estamos dando a chave da cidade na mão dele. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Será que é isso mesmo que a gente quer? Mas assim tá ruim e tal, não dá para ficar. Bom, assim tá ruim, eu sei que tá ruim. Mas o ruim que tá hoje, a gente conhece, a gente sabe o que é, onde tá o problema, a gente sabe quem é a elite que deixa o país massacrado aqui na parte de baixo, a gente conhece os nossos políticos, a gente só não conhece os aventureiros, sei lá, os caras que aparecem de repente aí, né? Já apareceram alguns, né? De repente aparece um, agora vai, vou salvar todo mundo, e não salva nada. Então, assim, eu prefiro, e eu falei essa frase lá no Mano a Mano também, eu prefiro um mal que eu conheço a um mal que eu não conheço. Eu quero deixar aqui para você uma oferta muito especial do curso de Filosofia Política que eu e o professor Ricardo Almeida estamos oferecendo, né? Um curso super barato, você paga R$ 160,80 por um curso que é um panorama na filosofia política. E vou dizer mais, você entrando nesse curso agora, hoje, a partir da estreia desse vídeo, nas próximas 24 horas, você vai ganhar esse livro aqui, ó, olha só. O Príncipe de Maquiavel, que é um dos autores que a gente trata no nosso curso, tá? Então, vem para o curso de Filosofia Política e você vai aprender não só sobre a história da política no mundo, mas sobre a política atual. Por um preço muito, muito, muito barato, R$ 160,80 ou 12 vezes de R$ 14,14.